Alô, alô, meu amigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, em onde nós vamos desconstruir os pilares de uma carreira de sucesso, tijolo por tijolo. Estamos aqui, Pedro, mais uma vez gravando um episódio. Fazia tempo que a gente não sentava pra gravar. Você tava sumido, na verdade. Eu que fiquei ausente. Vou solo aqui, tive que me virar, fazer a apresentação do convidado, a abertura. E, na verdade, eu tava com vontade, Gui, de fazer a abertura hoje da seguinte forma. Então, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão nos escutando. Só pra mandar um abraço pro Brunão aí. Grande Brunão. Meu R3, e por isso que eu não pude estar presente na última gravação. CRU não é fácil mesmo de fisiatria. Acontece. E hoje a gente vai gravar de uma especialidade que eu tenho certeza que muita gente quer conhecer mais, que é alergoimuno. Então a gente está com a doutora Briana Nicoletti, formada há 22 anos, especialista em alergoimuno pela USP e médica referenciada lá do Hospital Albert Einstein. E mais importante, né? Mãe de 2 filhos, não é isso, Briana? Gente, é um super prazer estar aqui com vocês. Eu espero mesmo poder contribuir um pouquinho com a informação, com a experiência, com a vivência e com todos vocês. Ah, com certeza. Só o gostinho que a gente tava para avaliar, né, Gui? Antes da gente dar o play nas câmeras, a gente já tava aprendendo muito sobre a especialidade. E acho que é isso, né? Conta pra gente, então, como é que foi lá no começo da faculdade de medicina? Já entrou na faculdade pensando na alergoimuno? Como é que foi esses primeiros passos? Bom, eu tava conversando com o Gui, que eu não tenho médicos na família. Então, a medicina, ela, como muitos, eu já ouvi muito médico falando isso, ela veio comigo, né? Então, desde pequenininha, ia brincava de médica, ou a secretária da médica para organizar as coisas. E eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Americana. Então, no interior, quando você vai bem na escola, ou você virar médico, engenheiro, bom, na minha época, né, gente? Médico, engenheiro, advogado, dentista, né? E a medicina, então, por muitos anos, assim, desde pequenininha, eu já sabia que eu ia ser médica e todo mundo da minha família incentivava isso e tudo mais. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa, foi direto? Direto. Uau! Então, assim, eu estudava primeiro de criança num colégio de bairro do lado da minha casa. No colegial, já sabendo que eu ia prestar medicina, eu quis ir para o melhor preparatório aí de vestibular, né, que tinha na minha cidade para entrar. E aí estudei bastante e entrei, eu fiz PUCamp. Legal. E aí entrei direto ali na faculdade. Confesso para vocês que eu balancei na época, sabia? Porque como todo mundo, eu também queria uma faculdade não particular. Sim. Mas não me arrependo nem por um segundo. Eu acho que a minha faculdade me deu muita base teórica e prática, assim, a gente colocava mesmo muita mão na massa, foi muito legal. Mas a gente não tinha especialidade de alergia em Campinas, né? Não era só na PUC, também não tinha na Unicamp, não existia a especialidade. Pensar nela. Sim, eu nem sabia que existia. Uma definição que veio depois da sua vida. Total. Mas assim, como eu não tinha médicos, durante a faculdade eu fui meio que experimentando de tudo. Chegou aberta a experienciar. Aberta. E aí eu cheguei a fazer estágio de GO no Albert Sabin, que tem lá em Campinas. Eu fui voluntária no Boldrini, né, que é o Hospital do Câncer da Criança, por um ano. Fui monitora de anatomopatologia, de cirurgia, porque eu gostava muito de procedimentos, assim, e eu tinha muita dúvida, mas eu sabia que eu queria ser mãe, esposa, e isso, assim, começou a... Eu via como que era a rotina, não só do residente de cirurgia, mas do médico, né, do cirurgião. Eu falava, cara, é difícil de conciliar aqui com uma vida... É uma carreira que demanda muito mais, né? Você tem que estar mais tempo... Sem muita rotina, né, Gui? Sim. Eu acho que o cirurgião, ele tem bem menos rotina, né? Pra uma mulher, sem preconceito, hein, gente? Mas é porque eu realmente queria pensar em tudo, eu gostava de muita coisa. Você sabe que, desculpa te interromper, Claro. acho que a ideia é essa, assim, aqui a gente tem problema, na verdade, a gente brinca que aqui nós estamos para falar as verdades que às vezes as pessoas não falam, mas que a nossa vida pessoal, né, e acho que eu e o Gui, a gente tem comentado um pouquinho sobre isso nos nossos episódios, mas foi uma coisa que a gente já tá aqui pro episódio número 70, né, e cada vez mais fica claro que a nossa vida pessoal precisa ser a guia das nossas escolhas profissionais. Então, muitas vezes a gente vê médicos que, pensava que o sonho da minha carreira era ser cirurgião e tal, e às vezes isso, né, e tem se discutido bastante em outras redes sociais aí,
do pessoal falando, a mulher foi lá, putz, criou uma carreira, mas depois fica difícil de casar, de encontrar marido, ou de, enfim, ter filhos, e aí ela olha pra trás, pô, legal, né, muito valor a carreira que ela construiu, mas às vezes agora o que faz mais sentido pra ela era construir uma família e isso se torna mais desafiador por conta das escolhas profissionais que ela fez. Então a nossa vida pessoal tem que ser o guia, então se você já tinha clareza disso, era fundamental pra tomar as suas escolhas. Não, eu acho que é isso, né? A gente tem que tomar a decisão pelo coração, o que de fato a gente gosta, o que a gente tem facilidade. Pensar com a cabeça também, né? Então, financeiramente, como que você pode se organizar. Mas também pensar em que tipo de vida que você quer, né? E como é que é teu Sim. futuro. E era isso que eu tinha na minha cabeça. Olhar tá? pra frente, né? Definir também olhando pra frente. É isso. Tentando, né? Porque, na verdade, na faculdade, durante a residência, a gente tem um pouco mais de vivência pra ter, entender um pouco mais como as coisas funcionam, né? Mas, gente, assim, a experiência, a vida é que vai dizer. Difícil, né? É difícil. Eu acho que a prática na medicina é o que traz pra gente a visão se a gente tá indo no caminho certo ou errado. Então, como você já deu até umas dicas pra gente, a gente conversando aqui no Warm-Up antes da gravação, que foi através de experiências, de experienciar as coisas que a gente vai tendo definições. Então, voltando pro seu momento da faculdade, você falou que você fazia monitoria, quais eram as outras atividades que você fazia, quais as áreas de interesse que você estava caminhando? Sim. Então, eu fiz muita monitoria mesmo, porque eu tinha essa vontade de aprender e de sentir um pouco as especialidades, e eu tinha muitos interesses em várias coisas, assim. Uhum. Então, eu fiz Gostava de tudo. de tudo. É duro também, né? A cirurgia é mais difícil. É duro também. Difícil. Mas é isso, assim, então, claro que as oportunidades também vão surgindo ao longo do caminho da faculdade, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer o estágio de gineco, aí eu gosto bastante de gineco, mas eu achava, gente, isso é super pessoal, que talvez fosse um pouco rotina demais, sabe? Quando eu fui pro Boldrini, gente, se vocês não conhecem o Boldrini, conheçam. Poderia ser sensacional. É É incrível. lindo. Incrível. É um hospital, assim, apesar de cuidar de uma situação super delicada, que é o câncer da criança, eles têm uma porcentagem de cura gigante, assim. É super hospital de ponta, os profissionais lá. Mas aquilo me mexeu muito comigo, assim. Eu entendi, quando eu fiz o estágio do Boldrini, que eu não queria cuidar de pacientes muito graves, porque eu não tinha estrutura emocional para aquilo, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação com os meus pacientes, eu assumo essa responsabilidade, então eu acho que quem vai para uma carreira como essa, claro que ele tem também a sensibilidade e tudo mais, mas ele consegue separar um pouco o emocional dele com o que ele vivencia, né? É uma habilidade socioprofissional ali, que você tem que desenvolver, né? Que tem que Difícil. é muito E até difícil. nascer um pouco com ela também, né? Eu acho também que é um dom mesmo, assim, né? E aquilo me abalava muito. Foi um ano incrível, mas muito difícil emocionalmente pra mim. Eu sofria realmente com todas as crianças que eu acabava tendo contato e ajudando lá. E eu falei, cara, não quero criança doente. Assim, doente de Muito verdade, né? Doente. Então, assim, então foi assim que eu fui me guiando. E aí eu fui monitora de cirurgia por 2 anos. Nossa. E eu adorava, assim, primeiro base de técnicas operatórias, depois da cirurgia mesmo. Fazia cirurgia, toractomia, laparotomia, 1 por semana. E Gostava mesmo. eu gostava, mas era isso, assim, aquela sensação de, putz, vai ser complicado gerenciar isso com o resto. E aí, como eu faço parte aí de quem teve o método de ensino tradicional da medicina, a gente entrava naquela época mesmo, dentro do hospital e cuidando dos pacientes, no 4º ano. E foi no meu 4º ano, quando eu entrei e comecei a passar visita nos pacientes, participar dos ambulatórios, que eu falei, cara, não, eu gosto de conversar com o paciente. Então, assim, e aí, né, tem aquela coisa, pô, o cirurgião, ele opera, não opera. Claro que a gente tem muitos cirurgiões muito diferentes, né, mas tem Mas um o perfil ambulatório- mais O objetivo. E ambulatório é acessório, né, na carreira dele. A parada é do centro cirúrgico. E aí eu entendi que a minha parada era a pessoa que tava lá. Aham, ela tinha que estar acordada e não entambada, né? Isso.
E aí eu falei, não, é uma especialidade clínica, eu sou clínica. E aí foi assim. E aí, dentre as especialidades clínicas que eu fui vivenciando ali, eu gostava muito de asma, né, de DPOC, e eu comecei a me interessar muito pela pneumo. Tá. Então, eu me formei na faculdade com a intenção de fazer clínica médica e depois fazer pneumo. Entendi. E me voltei mais para isso. Meus trabalhos, participava da liga, toda aquela história que todo mundo sabe. Vai construindo. Né? Construindo.